Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 558 a 584A. Os espíritos têm outra coisa a fazer, além de se melhorarem pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não existe a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício, tanto como o arquiteto? Cada espírito tem atribuições especiais? Vale dizer que temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em outra época, na terra, na água, no ar, etc. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles? Ou são atribuições exclusivas de certas classes? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem com muito esforço. Dá-se o mesmo com os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais ínfimas dessa arte. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou ainda têm ocupações? Que quererias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por sua execução. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Isto é concebível com relação aos bons espíritos. Entretanto, acontecerá a mesma coisa com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente que os há, como há homens que só vivem para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade firme. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles, desde que lhes permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra
em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente e por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste
A missão dos espíritos encarnados. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Qual pode ser, na Terra, a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de missão anteriormente predestinada? Ou pode ter recebido uma missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho. O espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. Quais são, para ele, as consequências? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes,
não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Deus é justo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares
se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem.